Bom dia! Hoje é mais um dia de live aqui, como eu já falei, a gente vai estar todas as segundas e quartas-feiras tendo esse encontro às 9 horas da manhã com uma das nossas embaixadoras. E hoje vai ser um encontro super especial com a Vanessa e a gente vai falar sobre os cuidados com a mãe e com o bebê logo nos seus primeiros dias. Então, a Van, que é uma das nossas embaixadoras, ela vai falar também um pouquinho dessa experiência. Tô só aguardando ela entrar aqui. Já tem um monte de gente conhecida. Até a Rosinha, minha querida amiga, tá aqui. Que delícia, Rosinha. Saudade de você. Beijo grande pra Mari. Você sabe quanto eu tenho um carinho enorme por vocês. Deixa eu mandar uma mensagem pra Van, ver se ela tá entrando. Ah, tá aqui. Você sabe que a gente Bom sempre fica dia. tensa nesse momento que a pessoa vai entrar? Será que deu certo? Será que não deu? Será que vai funcionar? Para mim tá aparecendo eu, tá aparecendo aí para vocês? Tá, pra mim tá certinho. Então nós vamos eu e você aqui juntas. Então tá bom. Depois eu te mostro como que tá a minha tela. Tá só eu. Pra mim tá super funcionando, tá até enquadrado direito aqui, porque nunca fica, sempre fica cortando a cabeça quando alguém entra, mas agora tá super bonitinho. Alguém que tá aí, se puder mandar mensagem falando pra gente como é que tá, se dá pra ver as duas direitinho, Para mim, eu agradeço. eu não enxergo você, Cris. De jeito tá preta a tela, a parte de cima. Sério? Sério. Será que não é Vou conexão? estar falando assim. Não sei. Bom, mas vamos lá. Vamos Você não vai ver lá. como eu tô linda hoje, mas tudo bem. Você já tá acostumada com o meu rosto. Para quem não sabe, eu e a Vó, a gente já se conhece de longas e longas datas, longos trabalhos juntos que a gente já realizou aí. Então, me apresentando, eu sou Cris Vasconcelos, sou líder de comunidade aqui dentro do Seminário de Mães. Sou eu que estou cuidando de todas as nossas embaixadoras. Então, tudo que elas estão trabalhando ali, a gente está colocando juntas. E hoje eu estou com a Van, que é minha amiga já de longos projetos dentro da maternidade, mas eu vou deixar ela se apresentar aqui. Tá joia. Cris, primeiro é um prazer estar aqui, né, conversando um pouquinho com você, com as mães. Eu espero que elas possam assistir essa live, que ela possa realmente sentir esse abraço quentinho, né, para aliviar um pouco o peso da maternidade, o peso da cobrança, que a minha ideia é trazer uma maternidade mais leve. E me apresentando, eu sou a Van, né, Vanessa Sanfins. Eu sou doula, tenho quase 17 anos, né, caminhando aí com as mamães. Também sou consultora de amamentação. E estou sempre cuidando das mães desde da gestação até o pós-parto, né? Normalmente até o desmame. Eu falo do mame ao desmame. E também sou mãe de duas meninas. As minhas meninas são grandinhas já. Tenho uma de 15 e uma de 10 anos. E eu adoro estar com as mamães, estar compartilhando, auxiliando, trazendo informação de qualidade, né, baseada aí nas evidências, não em achismo, trazendo para elas a segurança, empoderando elas para viver essa fase da maternidade, que é uma fase tão especial, mas também tão desafiadora. Vamos separar então o nosso papo aqui sobre fases Beleza. mesmo. Tá, então a gente vai pegar lá do comecinho, lá da gestação. Eu sei que muita gente, quando a gente pega o positivo, a primeira coisa que a gente pensa é no enxoval, Mas me fala, na gestação, quais são os primeiros passos realmente importantes? O que a gente tem que buscar dentro dessa fase? Sim, a maioria das mamães realmente, né? Tá grávida, a gente já pensa em bens materiais, né? Naquele berço, no carrinho, na cadeirinha, então tantas coisas que às vezes o bebê não vai nem ligar, né? Nem vai dar bola, a gente nem vai usar tanto. Eu falo aqui em casa, berço mesmo foi enfeite, né? Enfeite pro quarto, porque o bebê quando nasce não precisa disso, né? Se resolve com qualquer coisinha. Mas deu positivo, claro, o primeiro passo é você procurar um pré-natal, né? Começar o acompanhamento na parte aí da saúde mesmo, fazer os exames, ver se está tudo bem. Então, isso é muito importante. E a segunda coisa que seria muito importante, eu costumo dividir em duas partes, que eu acho que é o pré-natal emocional, né? Se preparar para a chegada desse bebê, porque muitas mães elas não imaginam como que é a chegada de um bebê, e isso impacta muito quando você não está preparada. E o segundo passo seria se preparar com a educação perinatal, né? A educação perinatal traz aí
mês a mês o que acontece na gestação, como se preparar para o parto, como passar essa fase, porque tem muitos desafios na gestação, né? Às vezes tem mãe que vai enjoar, tem mãe que vai sentir muito sono, tem mãe que vai sentir dores. Então tem uma série de coisas aí que a gente precisa abordar aos pouquinhos em doses homeopáticas, né? Conforme vai passando essa gestação, para as mães chegarem mais preparadas para o momento do parto. Então, eu acredito que, primeiro, um pré-natal bom, né? Procure uma equipe que te entenda, para você estar sentindo confiança, que esteja atualizada, porque isso faz muita diferença também para você depois ter um desfecho bom, né? Mais para frente. E procure uma educação perinatal, que vai te ajudar física e emocionalmente também. Bom, tá um barulhão aqui na rua, o caminhão do ovo resolveu passar exatamente agora. Eu espero que não tenha entrando interferência para Eu vocês, não porque aqui tá ouvi. terrível. Eu não, Não, eu não que ouvi. bom, porque eu fechei o som porque tava um barulho altíssimo. Mas, Van, eu acho que um ponto importante também a gente falar é sobre a expectativa, Sim. né? E aí eu coloco o meu papel pessoal. Eu fui uma pessoa que criou muitas expectativas para essa, né, para a chegada do bebê. Então eu achava que ia ser tudo lindo, tudo cor-de-rosa. Eu lia todos os livros e eu achava que assim, a teoria tá muito fácil, né? Vai Aham. ser tudo, na prática vai ser exatamente igual. Então vamos falar um pouco sobre como que a gente lida com as expectativas. Acho que nada prepara a gente para a realidade, né? Até porque cada mãe tem uma realidade, cada mãe tem uma experiência. E o que eu vejo muito hoje em dia, a gente está repleto, cercado de informações e cercado da rede social, que também eu não gosto nem muito de falar romantiza, né? Porque você vê ali um recorte da melhor parte do dia daquela pessoa, né? A pessoa não vai postar ela de madrugada, o bebê chorando, ou o bebê chorando horas e você não consegue descobrir o que que é. Então, eu acho que essa questão de você regular sua expectativa realmente é importante. E para que eu acho que isso é importante, na verdade? Você ter um grupo para você participar, trocar experiências. Então, essa questão de comunidade, para mim, é muito importante. Por exemplo, eu tenho grupos aqui, né, que eu promovo, presencial mesmo, com as gestantes e com as puérperas. E às vezes a gente consegue até fazer um intercâmbio para elas se conversarem, porque muitas não têm essa experiência na família, não tem uma amiga próxima que está vivendo por isso. E às vezes você tem, ninguém compartilha, você não vive mais junto, né, em comunidade, um ajudando a criar o filho do outro, aquela coisa que era muito mais antigamente, né? Hoje em dia a gente vê as pessoas muito egoístas, vamos dizer assim. Cada uma no seu quadrado, né? O filho é seu, você se vira. E quando na realidade a gente precisa desse ombro amigo, né? E uma apoiando a outra, né? Não julgando, não criticando, não querendo ditar a verdade, porque para cada família ela vai encontrar um caminho, né? E na teoria realmente é muito, muito lindo, muito assim perfeito, mas na prática às vezes o bicho pega, né? E aí que a gente vai descobrir quando você consegue receber o apoio que você precisa para passar por essa transição, né? Porque é uma transição de vida, né? De uma forma mais leve. Não é uma transição ruim. Também, como eu também não gosto quando as pessoas colocam desse jeito, sabe? Ah, sua vida acabou. Nossa, dorme agora. Não, você vai se adaptar. Então, quanto mais tempo você tem para aprender, para se adaptar de uma forma mais suave, melhor, né? Do que você passar a gestação inteira achando que vai ser um mar de rosas e aí você se vê com um bebê no colo, chorando, um peito doendo, um peito empedrado, e você não sabe o que fazer, né? Muitas vezes você quer amamentar, não consegue, enfim, não encontra ninguém que te dá apoio, só palpite ruim, e aí você não sabe. Eu gosto de falar assim, para quem não sabe para que lado vai, qualquer caminho serve. Então, às vezes, você vai É, pegar um caminho que você não quer, né? Você precisa se informar antes, estar preparada para viver essa experiência antes. eu ia falar sobre essa chegada do bebê em casa, mas aí a gente já tá pulando uma etapa importante que é o Sim, parto. o parto. Que Com é o certeza. parto. O parto ele é assim um divisor, né? Que é no momento de que aquele bebê estava ali intraútero, né? Desejado, amado, idealizado, e aí ele sai para fora e ele é uma pessoa com personalidade própria, né? Ele não é o bebezinho que você ficou às vezes imaginando no seu sonho que vai dormir a noite inteira, que não vai chorar, que não vai, né, ter dor de barriga. Não, ele sai e ele vai querer colo 24 horas, ele vai querer peito 24 horas, pelo menos a maioria dos bebês, né? Porque nasce e está ali na esterogestação. E aí o parto, o que acontece? A gente tem muito forte hoje em dia, né, a cultura da cesárea. Então, muitas mulheres acham que o melhor é uma cesárea, ou elas acham, que tem certeza que querem uma cesárea por ser o melhor.
Só que elas não conhecem a fisiologia, né? Então elas não conhecem o processo. Por que observam um processo de parto? Né? O parto ele tem um porquê de ele existir. Né? A gente recebe ali uma cascata de hormônios, a mãe recebe uma cascata de hormônios, o bebê recebe uma cascata de hormônios. Tudo bem, pode ser que termine numa cesárea, isso não é um problema. Pode ser que a mamãe deseje um cesárea, isso também não é um problema, né? Se a mãe realmente desejar. Não sou contra, né? De forma alguma. Mas entender o processo, escolher, fazer uma escolha de forma consciente, o que faz sentido para você, isso é importante, né? Eu acho que o problema real é a escolha por falta de informação, Isso, né? Eu tenho exatamente. medo até de ler, então eu não vou. Mas eu acho que Sim. sim, a informação ela é muito Eu necessária. falo que é o principal item do enxoval. Que se a pessoa não se informar, assim, deixa a vida me levar, né? O médico falou que é melhor, eu faço. O pediatra falou que é melhor, eu faço. Tudo eu tenho dúvida, tudo eu tenho medo. Então eu vejo muito, como eu trabalho muito com puérperas, eu vejo muito isso no meu dia a dia. Então a mãe tem medo do bebê dela, né? Ela não sente segurança de pegar a criança, você tenta orientar, ela não consegue. Tudo bem, faz parte do aprendizado, mas assim, é um medo muito grande, uma ansiedade também muito grande, né? Isso é uma coisa da nossa época, que a gente vive muito ansiosas, né? E para passar isso, né, para a gente ter menos ansiedade, para a gente ter mais paciência, para a gente ter mais calma na transição, é a informação, né? E muitas vezes realmente começa no parto, na gestação, na verdade, né? Na Você vai se preparando gestação. para, às vezes até antes, né? Se você é tentante, você já pode começar a entender como funciona um ciclo, como funciona essa parte realmente da fecundação, o que que você pode fazer para ajudar, e daí você engravida, aí você vai estudando, e aí você vai aprendendo sobre parto, e aí você já. Quando você passa, né? Isso é uma coisa que tem estudos, inclusive, que traz pra gente. Por esse processo, a maternidade é mais leve para você, né? Então, você passar por tudo isso te torna uma maternidade mais leve. Você entender todo esse processo traz uma maternidade mais leve, né? Então, como é importante, né? Porque o nosso corpo, ele funciona à base de hormônios e a gente passar pelo processo faz todo sentido para o nosso corpo. Embora a nossa cabeça às vezes consiga falar, não tem nada a ver, vai sair o neném, eu vou saber que eu sou mãe. Claro que você vai saber, né? A gente evoluiu. Mas assim, ainda temos, né, uma parte nossa primitiva que precisa de toda essa cascata para facilitar. É que na verdade isso cai aquela história, né, de que nasce um bebê, nasce uma mãe, não é bem assim, né? Eu Não é sempre a gente assim. costuma falar muito que eu amo essa frase, né? Que Sim, quando nasce a mãe, ela chega ao mundo tão recém-nascida quanto esse bebê. sim. Nasceu os dois ali, não Pelos é dois. porque ela nasceu, porque ela é mãe já, que ela nasceu pronta, ela está preparada, não. Ela é tão recém-nascida quanto esse bebê, ela ainda tem muito que aprender e ela precisa de colo tanto quanto esse Sim, bebê, né? Por isso que a gente fala quando a gente está chegando em casa, a gente acabou de chegar, sair do hospital e chegou com aquele pacotinho de menos de 4 quilos, às vezes, sim. esperneando, chorando, e aí você olha para o lado e você fala assim, e agora? Agora E não, agora, né? Van? E agora, Van? E assim, e todo mundo espera isso da mãe, né? Ninguém tem paciência com a mãe, tipo, ela vai aprender, ela também tá aprendendo, ela vai aprender a amar aquele bebê, às vezes não é um amor imediato, né? Tem essa parte da mulher viver um luto porque deixou de ser mulher e tá se tornando mãe. E tá tudo bem, não é, sabe, não precisa pôr um peso, porque tem toda a parte do puerpério, que é difícil, que é adaptação, que é privação do sono, que às vezes é dor. E ainda tem um bebê para cuidar, né? Que depende de você. Eu gosto muito quando eu faço encontro de preparação para o parto, né? E tem mais gente, tipo, da família, às vezes tem mãe, às vezes tem sogra, normalmente tem o marido, de trazer essa perspectiva. Olha, a mãe, ela precisa ser cuidada. Ela vai cuidar do bebê, mas ela precisa ser cuidada, né? Porque enquanto está com o bebê na barriga, todos os olhos são para ela. Mas a partir do momento que ele sai da barriga, todo mundo tem olhos só para o bebê e esquece que a mãe também é gente, que a mãe também precisa comer, precisa ir no banheiro, tomar um banho, né? Então, assim, esse cuidado com a mãe, né? Porque quando a gente cuida da mãe, cuida de quem cuida, ela consegue ter um porpério um pouquinho mais leve. Não que vai ser fácil, porque não é fácil mesmo essa mudança, né? Mas deve ser mais leve, né? Com cuidado, com carinho. Tô vendo a Jana falando aqui que ela não tinha muita informação na época dela. É uma coisa assim que a maioria das mães, quando eu converso, as sogras, as vós, né? Elas falam, ai, na minha época, nossa, menina, não tinha nada disso, eu não sabia. E aí elas ficam encantadas, né? Nossa, tem isso hoje em dia? Nossa, você vem ajudar a aprender a amamentar, você vem ajudar
a passar pelo processo do trabalho de parto. Nossa, quando eu pari, e eu entendo, né, essas mães, eu fiquei na cama, eu senti muita dor, eu senti muito medo, foi muito difícil. E foi mesmo, né? Porque, gente, a gente nem falava tanto de violência obstétrica e essas mulheres todas sofreram, né? E isso não é exclusivo do parto, normal, né? Pode ser da cesárea também. Mas era um sofrimento, né? E a gente liga muito isso. Ai, você vai sofrer. Maternidade é padecer no paraíso. Então parece que já vem embutido, né? No kit maternidade, o sofrimento. Desde algum momento aí, o parto é doloroso, a dor da morte. A gente escuta tanta coisa assim. E a gente vê tudo em filme, novela, cenas de parto, sendo aquelas cenas de horror, né? Eu falo para os pais, aquela mulher morrendo lá, gritando. Tipo, você fala, não é assim, né? Pode ser prazeroso, pode ser gostoso. Então, eu sempre incentivo participar de grupos, né, de gestantes, onde vem pessoas que trazem relato de parto, reais, né, que elas viveram. Falar que sim, foi desafiador, não, né, teve suas dificuldades, mas que como é bom passar por isso, né? Como é gostoso você saber a hora que seu bebê decidiu nascer, você receber o carinho, o amparo do seu companheiro, sua companheira, sabendo que você está passando por esse processo, né? Faz toda a diferença, né? Para você não sentir dor, para ser um momento gostoso, acolhedor, de transformação. Ô, Van, falando um pouco sobre informação, eu falei aqui lá no comecinho que eu e a Van, a gente já se conhece há um tempo, mais ou menos uns 5, 6 anos, né, Van? Bom, acho que por aí. Por Por aí, né? aí. E assim, eu noto, não sei se é uma percepção sua, mas que nesses 5 anos, vamos colocar esse tempo que a gente se conhece, o campo está mais fértil, é mais fácil se falar sobre essa informação. As famílias estão buscando mais. Essa é uma realidade que você também enxerga? Eu acho que poderíamos aumentar, mas o que eu percebo, como faz 17 anos que eu sou doula, eu percebo que cada ano aumenta um pouquinho mais a consciência, né? E eu atribuo muito assim, aqui, né? Ao Uhum. Instagram, ao Sim. YouTube, porque muitas famosas, inclusive, comentam, né? Escolhem ter um parto natural, contam que tem uma doula, contam que tem uma consultora de amamentação. Então as pessoas vão vendo que isso existe, né? E que, sim, tem várias, né? Em todo lugar. Inclusive tem voluntárias, tem um preço mais acessível, enfim, tem de tudo, igual todas as profissões. Mas sim, vai aumentando a consciência, né? A única questão é que elas precisam saber filtrar, né? Porque como tem muita informação, você às vezes deixa essa questão de muita informação, às vezes deixa as mães mais ansiosas e mais perdidas até. Né? Elas falam, Sim, meu sim. Deus, o que que eu sigo? Uma fala que é isso, a outra fala que é aquilo, né? Então precisa encontrar um caminho ali. Mas realmente, nossa, isso é muito bom, né? Até mesmo da parte da criação a gente vê mudanças, né? É, você já fala, putz, até um tempo atrás era cantinho do castigo. Hoje em dia a gente já não fala mais isso, né? Você consegue falar de Não, outras formas com as mães. Então, assim, nossa, que bom, né? Estamos evoluindo, eu acredito. eu lembro que a primeira mãe que eu falei mais ou menos sobre introdução alimentar aos 6 meses, a pessoa me chamou de doida. Sim, Onde já se viu se meu filho come desde os 2 meses, né? E hoje não, hoje a exato. gente vê que já é um consenso na maioria das famílias, né? Que as famílias já estão buscando isso. Mas Sim. hoje a gente não pulando etapas aqui, vamos falar da amamentação. Olha, a amamentação, eu acho que aí entre 9, entre 10 mulheres, tem algum momentinho que tem essa dificuldade, né? Não é fácil, não é Eu faço parte instintivo, desse meio. não é instintivo, né? Você não chegou com o bebê, ele não chegou nesse mundo e já vai pegar o peito e sair mamando maravilhosamente bem, né? É um processo de aprendizagem para o bebê e para a mãe, né? Então, eu gosto muito de quando a mulher me procura antes do parto para aprender de amamentação. Eu sempre falo que é a melhor hora, né? Hoje em dia a gente faz uma consulta de pré-natal de amamentação, uma consulta muito completa, né? Desde colher o histórico da mulher, examinar a mama da mulher, trazer as informações que são importantes, o que esperar desse primeiro dia, o que esperar desse segundo dia, porque os bebês eles mudam muito rápido. Eu brinco com as mães que 28 dias de recém-nascido são 28 bebês diferentes. Você não vai ter um dia igual ao outro, né? Vai ser cada dia uma novidade. Um dia dorme, outro dia não dorme, um dia pega o peito, outro dia tá brigando com o peito, um dia faz cocô preto, outro dia faz cocô amarelo. Gente, você tem que saber que tudo isso vai acontecer. E aí, a amamentação, muitas mães falam: ah,
não tenho nenhum problema com o parto, mas eu quero muito amamentar, né? Nossa, meu sonho é amamentar. Ai, minha mãe não teve leite, porque a gente viveu um boom aí de fórmula um tempo atrás, né? Uns 30, 40 anos atrás. Ai, minha mãe não teve leite, minha mãe não conseguiu me amamentar. Será que eu vou conseguir amamentar? E aí, algumas conseguem amamentar, né? A gente tem um índice muito baixo de amamentação exclusiva no Brasil, né? Foi amamentação, olha lá. Então, sem uma consultora, provavelmente você não ia conseguir amamentar por conta desse bico invertido, né? Já iam ter colocado na sua cabeça, Mari, que não dava para amamentar com bico invertido, né? E a gente tem um índice de amamentação muito baixo, né? No Brasil, exclusivo. É 54 dias, um pouquinho mais, aparentemente. E também tem a questão de que a mulher se vê assim muito presa. Ela fala, eu vou ficar presa amamentando, né? Só depende de mim, eu quero já colocar logo uma mamadeira, eu quero. Não quero ficar nessa vida. Quero. E aí ela não entende, às vezes, o benefício da amamentação a longo prazo, né? Porque a amamentação é um presente que você dá para o seu bebê para a vida inteira, né? E sem pôr peso, né? Nas mães. Porque tudo bem, as que não. Isso também é uma coisa da nossa época aqui, né? Tudo que você fala de uma forma, às vezes você acaba deixando outras pessoas constrangidas, né? E isso pode não ser bom para quem ouvir, dependendo. Mas assim, a amamentação é um presente para a vida toda do bebê, né? Então, você amamentar por 6 meses exclusivo, depois você amamentar por mais de um ano, isso tudo repercute na vida inteira da criança, até o adulto, né? Então, previne uma série de doenças para a vida adulta. E eu falo que isso, a fórmula, obviamente, que ela não faz, não tem como. É um alimento próprio para o bebê, quando não pode amamentar? Sim. Mas longe de ser o melhor alimento, né? E assim, a indústria da fórmula é uma indústria farmacêutica. Então, a gente pensa que o leite materno, ele previne obesidade, previne pressão alta, previne diabetes, né? Então, tudo isso é uma coisa que impacta a vida inteira da criança, né? Você ama seu filho, lógico que você quer dar o melhor para ele, mas às vezes você não sabe de tudo isso, né? Não tem essa informação. Ao contrário de que a fórmula, sim, é um alimento válido, importante, mas que é um alimento ultraprocessado, né? Tanto que a gente fala, quem dá fórmula alimenta um bebê, quem amamenta no peito, amamenta um bebê. E aí a fórmula, ela é rica em açúcar, né? E se a gente tem já tem muitas evidências aí que não pode dar açúcar para um bebê até 2 anos, por que a gente pode dar tanta fórmula? Né? E por que que a mãe não tem esse conhecimento, né? Por que que a indústria da fórmula ludibria tantas mães, né? Dizendo que é igual ao leite materno. Então, assim, é uma indústria que tem muito dinheiro por trás. É igual a questão da cesárea, né? Quando você pega para pensar. Tem muito dinheiro envolvido por trás, para o hospital, para o médico. Às vezes é muito mais cômodo saber que hora que essa paciente vai internar e que horas que ela vai liberar o leito, né? Eles não estão preocupados com outras coisas. E a amamentação é a mesma coisa. E muitos pediatras também estão meio que vendidos para essa indústria, infelizmente, né? É, eles acabam ganhando muito, né? Muitos congressos, muitas coisas bancadas pela fórmula, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Eu gosto de pediatra assim, ó, igual da Jana, né? Que o pediatra não receitou a fórmula e indicou uma profissional de amamentação para ajudar. É isso que a gente quer, né? Na verdade, é isso que deveria acontecer. Falo que a fórmula, ela é tipo, resolve o problema, mas não vai na causa, né? Se a mãe tem uma dificuldade, procurar um profissional que pode ajudar ela, é que vai fazer a diferença, né? Uma consultora de amamentação, alguém ali que pode ajudar um banco de leite. A gente tem bancos de leite também, que são gratuitos. Então, eu não tenho condições, procura um banco de leite, né? Na maternidade, às vezes, alguma enfermeira que seja mais gente boa para te explicar, porque tem muito isso, as enfermeiras das maternidades, elas não são muitas vezes consultoras de amamentação, não tem esse conhecimento forte de amamentação. Deveria ter? Deveria. Mas não é a realidade, né? Quantas mães aqui não me chegam e falam, nossa, a enfermeira não conseguiu me ajudar. Nossa, a enfermeira falou tudo diferente do que você falou. A enfermeira mandou eu comprar um bico de silicone para pôr no meu peito que é invertido. E a gente sabe que isso a longo prazo prejudica muito mais do que ajuda, né? Então, preparando, pensando aí na amamentação, né? Como a gente falou, é o preparo antes do parto. Porque nasceu o bebê, tá ali, jogam no seu colo e já acha que você sabe colocar essa criança para mamar e já acha que essa criança sabe mamar. E nem sempre isso acontece, né? E aí vem dor, vem machucado, e vem a vontade de desistir. Então, assim, procura informação antes, né? Se você tá gestante, né? Esse recado é para você. Já procura uma consultora para chamar de sua, já faz a consulta de pré-natal de amamentação, já fica preparada para esse momento, que você vai passar por ele de uma forma mais leve. Não significa que vai ser 100% fácil, mas a hora que você pegar o jeitinho, aí é uma maravilha, é uma delícia. E lembra sempre do benefício que você está trazendo para o seu filho, né? Não é agora, só agora. É para a vida inteira dele.
Eu tô lendo aqui o comentário da Milena. Milena, tô com saudade, viu? A gente precisa conversar mais. E ela tá falando que era a melhor hora do dia e que ela morre de saudade. Ai, Não, eu não conheço esse sentimento, Milena. Eu não, eu sou uma pessoa que aquilo que a Vanessa falou, que se eu tivesse buscado uma doula durante a gestação, se eu tivesse buscado uma consultora durante a gestação, teria feito toda a diferença para mim. E talvez lá eu já entendesse que, olha, na sua condição genética vai ser impossível, porque eu tenho realmente uma doença genética que me impede de amamentar. Então, assim, eu sim. criei toda essa expectativa e não aconteceu, né? Então, talvez, então faria toda a diferença para mim. Então, E façam isso, frustra busquem muito, né, informação Cris? enquanto o bebê está dentro da barriga, né? Para E a gente não frustra criar porque aquelas é uma coisa que expectativas. você. Isso, você idealizou, criou expectativa, né? Sim, sim, eu tinha sonhos Eu daquelas noites vendo série com o bebê deitado lá na cadeira e eu passando a noite inteira acordada. Eu achava que isso ia ser o máximo e não aconteceu. Então, isso tudo por criar todas essas expectativas, né? Eu acabei tendo uma depressão pós-parto por conta dos castelos que eu idealizei. Então, construa castelos, mas construa com base, né? Conhecendo o seu corpo, tendo alguém ali para poder te apoiar e te levar informação. E aí a gente Ô, Cris, passou por todo esse período. Oi, desculpa. e te machuca quando eu trago essa informação para você? Quando eu Hoje falo não. isso com a informação em Hoje relação à amamentação? não. 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 Hoje para mim o que me machuca é ver pessoas que não conseguem, que não buscam informação e que idealizaram, sabe? Que aí falam assim, não, mas a culpa é da amamentação. É culpa. Não. É a pessoa que realmente não consegue. Isso eu falo, não, se você tivesse aberto sua cabeça, se você tivesse estudado um pouco mais, você entenderia. Hoje, para mim, é um campo totalmente seguro, eu não tenho problema nenhum em lidar, sabe, com o agosto dourado. Não, não tenho, não me traz dor, porque eu tive acesso à informação e eu entendi a minha condição. Eu pude Sim, estudar, eu pude trabalhar, entender tá o que bem o meu corpo é resolvido. capaz. É, para quem tá assim, né? Para quem não conhece toda a história, eu não tenho ducto mamário. Então, o meu organismo não tem. Então, assim, meus ductos eu tenho, mas eles são extremamente finos, né? E não existe condução. Então, assim, o que aconteceu? Eu produzia leite, mas ele não tinha como sair. Ele não tinha por onde sair porque não tinha os ductos para poder exprimir, não saía. Então não tinha com bomba, com nada fizer ele sair. Então o que aconteceu? Eu tive mastite bilateral. Todo mundo fala que mastite é de um lado ou é do outro, não. Eu tive nos dois e eu precisei operar os dois para poder retirar os nódulos de leite que tinham se formado, né? Mas é Você vê, né? exatamente isso. Eu precisaria ter acesso, eu tinha acesso à informação? Tinha, mas eu não tinha, eu achava que eu não preciso, que isso ia ser intuitivo, que ia ser muito Sim. fácil, né? Eu lia todos, né? Na época eu era muito, né, embrenhada dentro de rede social, sempre fui. Então eu lia tudo isso, consumia, mas eu não achei que eu precisasse de uma profissional para me mostrar o caminho. Eu achava que eu seria autossuficiente e autodidata. Então, não. Então, Saber eu pedir acho que ajuda, né? Olha a saiba, diferença o que faz. orgulho realmente me impediu de ter uma maternidade mais tranquila, sabe? E eu Tanto que acho eu que vim muita para casa, eu não mãe tenho. sente isso. Esse peso de querer fazer sozinha, Sim, né? Eu brinco né? que quem assistiu aqui Encanto tem a música da Luísa. Sim. Eu sou forte, vem comigo, todo fardo eu aguento, né? E muitas mães se sentem naquele Sim. local, né? Que eu E se sente preciso dar obrigada a conta de isso. tudo, se sente obrigada a Sim. isso, né? Então solte os fardos e peça ajuda, né? Busque apoio, né? E agora passando Porque não por é essa vergonha parte, vamos falar nenhuma. lá do final, no finalzinho lá, né? Que a gente passou pela amamentação, deu tudo certo, né? O desmame. E aí? Ai, meu Ai, Deus. esse é o momento é, sensível, vamos dizer assim. Porque muitas vezes a gente não sabe como foi esse começo de amamentação. Às vezes foi uma luta para conseguir amamentar, né? E aí, finalmente, você conseguiu. E esse bebê mamou bem e chegamos lá. Tá certo, a gente tem a recomendação de amamentar até 2 anos de idade ou mais, né? Mas óbvio, gente, somos todas mães aqui, a gente sabe que chega uma hora que cansa, cansa mesmo, né? A gente já não tem mais forças para amamentar, tipo, tá ficando cansativo. E quando chega nesse ponto, a gente precisa começar a pensar no desmame, né?
De preferência, eu sempre gosto de conduzir o desmame com uma mãe que já tem um bebezinho de mais de 1 ano e meio, porque são bebezinhos que já começam a entender combinadinhos. Isso vai ser do dia para a noite? Não, isso vai ser uma construção igual foi até agora, né? Então vai ser mais uma fase que a gente vai construindo. E muitas mães, na verdade, elas estão sobrecarregadas com a amamentação, porque elas estão ali com um bebê de 1 ano e meio fazendo livre demanda ainda, né? Porque a hora que ela nega, o neném chora. E aí ela se sente mal porque o neném chorou, né? E ela não consegue regular esse peito para essa criança e ela tá super exausta, se doando ao máximo, e esse neném, ó, lógico, tá bem, porque tá do jeito que ele quer, né? Mas aí eu preciso ensinar essas mães, então, você, mamãe, está nessa fase, que tá tudo bem falar um não pro seu filho, né? Que ele vai começar a entender como que funcionam as coisas, né? Porque na vida a gente só não recebe só sim. Às vezes a gente recebe um não também, e às vezes esse não ele vai levar um protesto da criança. Porque, claro, você não tá atendendo o que ele quer. Mas é um não seco. Quero mamar. Não. Não, a gente vai ter fases para construir isso. Então a gente vai estabelecer as mamadas que vão ser perto de quais momentos. Você vai explicar para essa criança. Ele não entende a hora. Você não vai falar, olha, sua próxima mamada é meio-dia. Né? Isso não vai funcionar com uma criança pequena. Você vai então colocar, olha, a sua próxima mamada é depois do almoço. Então a gente vai comer papá. E agora? Ah, eu quero mamar. Vamos distrair essa criança, vamos adotar estratégias de distração. E aí vai criando algumas coisinhas, algumas alternativas, algumas estratégias que vai funcionando com essa criança. E aí ela vai ficando, às vezes, com um horário reguladinho. Então, às vezes, ela fica com 3 mamadas de dia. Acordou na hora do almoço, antes da sonequinha e antes de dormir, né? E aí a mãe se sente tão bem quando eu consigo fazer isso e ela consegue regular essa demanda, que ela fala, nossa, agora eu não quero mais isso mamar, não. Acho que eu vou mais um tempinho assim. Muitas vezes já tira aquele peso, né? Das costas da mãe. Tipo, nossa, eu não aguentava amamentar o dia inteiro. Agora não, agora tá certinho. Tá bom, tá gostoso, eu gosto de amamentar. Eu não gostava mesmo daquela loucura que Da, tava a minha vida, né? Criança da, puxando minha da roupa livre demanda. Aham. a livre demanda. E assim, tudo bem regular livre demanda. Tudo bem a criança protestar porque ela não tá tendo peito na hora que ela quer. Faz parte. Faz parte do desenvolvimento, né? Seria estranho se ele falasse amém e ficasse quietinho, né? E a gente vai lidar, vai acolher. Essa criança nunca é na briga. A gente sempre vai acolher os sentimentos da criança, explicar para a criança 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eles aprendem com o tempo, com a repetição, com a rotina, né? Às vezes a mãe ainda não tinha uma rotina, então ela consegue estabelecer uma rotina. E aí a gente vai caminhando para quando chega o momento de que a mãe realmente fala, não, agora eu acho que a gente tá ok. E aí a gente vai tirando uma mamadinha de cada vez, uma mamadinha de cada vez, até que chega o que é o último dia. A mãe, às vezes, fica com um sentimento muito ambíguo, né? De alegria, e fica com triste porque aquele vínculo da amamentação ali tá acabando, né? E eu gosto de ensinar elas que você vai criar novos vínculos, né? Você vai criar novos caminhos. A amamentação, ela não é o fim. É igual o parto Não. não é o fim, né? A amamentação também não é o fim. É o começo de uma nova estrada, uma nova jornada, um novo meio de se relacionar com aquele bebê. Então, é gostoso também porque elas aprendem outras formas, né? Porque o peito é muito prático, na verdade. Quando a criança chora, você taca no peito e para de chorar. Mas quando ela chora e você não vai dar o peito, você precisa criar formas de se relacionar com aquele bebê, né? Às vezes vai ser um colinho, um carinho, uma massagem, um passeio na casa, ver um passarinho, um cachorro. Então a gente sempre vai criando estratégia ali. E as mães, na hora que elas conseguem se envolver dessa forma com os bebês também, elas ficam muito felizes, né? Porque é um relacionamento que foi amadurecido. Então a Às recomendação é. vezes, às vezes as pessoas falam sobre o desmame abrupto, né? E eu lembro uma vez que a gente, Não. numa conversa, não sei se você estava nisso, Van, que a gente estava falando sobre filme. Quando você vê um filme, você assiste um filme, um romance, que ali é lindo, você vê o casal junto, no final, na cena final, eles não ficam juntos. Você se sente como? Frustrada, né? Você fala, gente, Sim, mas eu esperei até aqui nesse final. Né? Então, acho que essa construção, né, ela merece um final feliz, ela merece que o sim. final não seja aquele fim abrupto que cada um vira para um lado, né? Então, que essa construção, ela merece, porque foi tão difícil lá no começo, né? Você lutou tanto, chega aqui e fala, pronto, agora eu não quero mais, pronto, Agora nunca mais. né? Vou. E igual a amamentação lá no começo, ela tem um benefício para a vida do bebê ao longo da vida toda adulta, né? Esse desmame abrupto também pode trazer consequências para ele ao longo da vida adulta, né? Então a gente já tem bastante estudo aí que traz correlação com desmame abrupto, com vícios orais. Então um adulto que fuma, um adulto que tem compulsão alimentar, um adulto que rói, uma criança que rói a unha, come o dedo, né? Morde a pelinha da boca.
Então, tem tudo isso também, né? A gente fazer de uma forma tranquila, para ser uma transição suave, para essa criança também não ter prejuízos, vamos dizer assim. Além do emocional, claro que ela vai ficar abalada, mas tem criança que desenvolve outras coisas, e tem estudos já trazendo isso pra gente. Claro, é uma coisa que a gente não tinha antes, né? Que as mães passavam metiolate, dipirona, cocô de galinha, eu já escutei de tudo. No peito para desmamar as crianças, mas agora a gente já tem essa informação, né? Então, Eu me lembro, vamos usar. me lembro muito de uma ocasião, não sei se você estava comigo também nessa situação, que teve uma mãe que ela falava, imagina, a minha mãe me desmamou assim, passou, acho que foi de pirona no peito, e hoje eu não tenho consequência nenhuma. Tá tudo tranquilo. Aí depois essa mesma mãe estava anunciando que ela estava vendendo remédio, procurando remédio de depressão mais em conta e de Então, ansiedade, porque ela não estava conseguindo lidar. Então você então, falou assim, não, não teve consequência nenhuma, né? E a gente vai aonde? avaliar esses gatilhos estão bem lá atrás, né? Sim. A gente tem uma geração aí que foi sobrevivente, né? Sobreviveu, Sim. sobreviveu à introdução alimentar com 2 meses, sobreviveu ao leite de vaca com 5 meses na mamadeira, Coca-Cola e Eu, etc. Mas, eu sou fruto da guaraná na mamadeira e minha então, gastrite até hoje, ela é fruto de guaraná na mamadeira. tá Até vendo? hoje eu sofro com isso, A né? gente não. E hoje eu falo para A minha mãe, gente falo, sabe. A é, culpa é sua, mãe. Coitada. Não sabia, não, né? mas eu falo, Mas é essa informação que a gente tem hoje em dia, né? Com o organismo do bebezinho, ele precisa do leite materno para se colonizar, né? O intestino amadurecer, esse é o melhor alimento para esse momento. A gente sabe que passar pelo trabalho de parto também coloniza o bebê com as bactérias boas da mãe, pela questão de passar ali pela vagina. Então tem uma série de coisas. Adiar o banho, a gente sabe que hoje em dia é bom adiar o banho pelo menos 24 horas depois que nasce. E antigamente nascia já ia de papai debaixo da torneira, né? Lavar. Então, muitas coisas que a gente foi aprendendo, né? E precisamos atualizar. Então, pré-natal, lá, né, começando no comecinho, pré-natal, tudo isso ele vai trazer para a mãe. Depois vai trazer tranquilidade para esse momento de amamentação. Depois a tranquilidade para o momento de desmame. Porque a vida da mãe é um ciclo, né? A gente nunca deixa de ser mãe, a gente vai ser mãe para sempre, né? Então a gente está sempre em constante adaptação para a vida da criança, né? Começo a adaptação com o recém-nascido, depois a adaptação com o bebezinho maior, depois 2 anos, aquela fase desafiadora, né? Depois vem começo de alfabetização. Eu tô agora na adolescência, então assim. A gente vai se reinventando, vai aprendendo, vai buscando informação para a gente conseguir conduzir isso da melhor forma possível. Não quer dizer que a gente vai ser perfeita, né? Não é nem esse o intuito. O intuito é que a gente consiga passar bem, né, por essa fase, a gente consiga acolher nossos filhos, a gente consiga ter uma proximidade com eles, né, de uma forma harmoniosa, né? Porque as crianças hoje em dia também se sentem muito perdidas às vezes. E muitas vezes começa lá, né? Ah, não dá colo para o seu bebê que você vai deixar ele mal acostumado. Poxa, a gente já sabe que hoje em dia você criar a criança no colo, né, vai deixar ela uma criança mais segura quando ela for maior. Então, assim, são coisas que a gente precisa aprender antes de ser mãe, às não, vezes, né, na não gestação ou no totalmente, não comecinho. é? Não dá A para gente fazer precisa depois, né? desmistificar, né? Eu acho que isso já era intuitivo lá atrás, né? E aí Sim, existiram algumas quebras, né? E a gente está retomando essa coisa do colo, da sim. proximidade, né? Eu acho que a gente, né, está retomando muito isso. Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso, né? O quanto eu jamais consegui deixar meu filho chorando. Eu acho que não entra na minha Sim, cabeça esse conceito ainda, né? na minha. Ontem mesmo, né? Essa madrugada mesmo, meu filho está com 8 anos e ele me chamou, mãe, eu tive um pesadelo, vem até aqui para poder conversar comigo na madrugada. E eu fui, né? E eu resgato muito a Cristiane criança que tinha muitos pesadelos e que ficava desesperado olhando para o teto. Eu vou chamar quem? Porque a gente não tinha. Não podia, Sim, né? Você já é mocinha, você não pode mais. Você já é grande, você já não pode mais. Quando não, quando existia sim. uma criança ali que precisava de socorro ainda, né? E Exato. me fala uma coisa Pequenininha, sobre o né? seu Com trabalho, a medo. região que você está, quem você atende, até onde você vai, se você tem curso online. Cris, eu atendo online, tá? Em parte de educação perinatal, preparação para o parto, até consultoria de amamentação eu consigo atender online, né? A gente aprendeu muito com a pandemia, então já me adaptei dessa forma.
E presencialmente eu estou em Itatiba, que é interior de São Paulo. Mas eu costumo atender bastante em Jundiaí, Campinas, que é aqui na minha região, né? Valinhos, Vinhedo, esse entornozinho aqui. E de vez em quando eu vou ir para São Paulo também, né? Quando tem mamãe daqui que vai ter bebê aí em São Paulo, eu acompanho o parto, então eu vou para São Paulo. Mas é mais difícil, normalmente eu estou por aqui mesmo. Tem o curso online também, então tem o curso online de preparação para o parto, tem o curso online de desmame, tem curso de plano de parto. Inclusive, isso é uma ferramenta importantíssima que eu esqueci de mencionar na parte de parto, né? O plano de parto, como é importante para a mãe quando ela faz, né? Porque é muito importante ela tomar para si a responsabilidade do parto dela, né? Ela precisa ser a protagonista, né? Tá na mão dela todas as escolhas. Então, o plano de parto é uma ferramenta muito importante. E acho que é isso. Eu tô por aí. Você pode me seguir aqui no Instagram, né? Tem bastante vídeo, bastante informação, tem canal no YouTube também. Então dá para pegar bastante coisa por aí, aprender. E qualquer dúvida, sempre chamar, dá para fazer uma consulta, pensar na sua realidade, né? Montar uma coisa que faz sentido para você, para cada uma. Na verdade, precisa fazer sentido pra gente, né? Mas a gente precisa ter informação. Eu falo que não tem escolha sem informação. Sem informação, você Não. não escolhe nada, né? Tudo bem, você sabe a cesárea sem parto normal assim. Você sabe tudo? Sei. Então vou escolher esse. Beleza, né? Você tá há quantos Então é anos no sempre seminário de importante. mães, Van? Faz tempinho, Cris. Acho que uns 6 também, uns 6 anos. Ou por aí. Olha só que Obrigada, delícia. obrigada. E me conta como Ah, está sendo essa experiência de embaixadora. nossa, eu tô achando muito legal. Porque já acho que há 3 anos eu já era influenciadora parceira, né? E Uhum. esse ano sou embaixadora, assim, muito especial, porque eu estou em contato mais próximo de vocês, né? Das outras embaixadoras também, tendo essa oportunidade de falar aqui com tantas mamães, que com certeza vai fazer diferença para elas, né? Eu tenho isso comigo, né? Quanto é importante. Para mim, a maternidade foi leve, teve seus desafios, mas foi leve. E eu quero que muitas mães vivam isso, né? Que elas tenham esse meu depoimento e meu apoio para que elas consigam passar por isso de uma forma mais leve também. Então, poder ter essa visibilidade, né, como embaixadora é muito importante para mim, está sendo muito especial. Foi uma iniciativa que a gente começou esse ano, que está rendendo bons frutos. Então, Sim. repetindo aqui, toda segunda e toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, ou eu ou a Feteles, a gente vai estar aqui batendo um papo com as nossas embaixadoras. Tem muito assunto ainda para a gente aprender junto. E a gente espera todos vocês, dia 3 de maio, lá no Frei Caneca, Ai, muito para um evento gostoso, mega mamães, não especial. percam. Eu falo assim que a gente fica esperando o ano inteiro esse dia, né? Fica, Que é um dia que a a gente gente tira de fica. folga, né? A gente passa o dia inteiro lá com outras mamães, batendo papo, aprendendo muito, né? Nossa, cada palestra a gente sai com coisas novas na cabeça, né? Eu mesma saio com um monte de coisa para aplicar com as minhas clientes, as mães elas saem com outras coisas na cabeça, aprendendo coisa nova. É um dia de folga, mas é um dia muito gostoso, né? Não, Pra é uma gente delícia. aprender E a pessoas, essas trocar. pessoas que a Nossa, gente reencontra, que a gente só vê uma vez por ano, quem é de sim, a gente dá aquele longe, né? abraço, né? A É, gente a dá um Van é uma abraço, a pessoa que gente a gente se vê uma conversa. vez por ano no Só. seminário, né, Van? A gente se vê por aqui, mas uma vez por ano Eu vou presencial no passear aí na sua seminário. cidade, eu prometo que eu vou. Venha, a gente tem o Zoo Park aqui, que é uma delícia passear com as crianças. Venha, eu passo o dia inteiro aqui. É pertinho de São Paulo, para quem está aqui na capital, né? É super pertinho, você pode vir de manhã. Olha, recomendo. Eu acho que é o melhor passeio de Itatiba, tá? Dá para vir. Aí vocês me avisam que eu vou por lá encontrar com vocês também. Olha, com certeza, meu filho é louco por animais. Então, meninas, eu vejo Tem vocês Paraná. na segunda-feira. Nós temos uma nova live aqui, vai ser com a Joana na segunda-feira, e na segunda também sou eu à frente dessa live. Então, um abraço grande, Van, muitíssimo obrigada. O Muito cupom de obrigada. desconto da Van vai estar ou aqui também, né? Ou lá no Instagram da Van. Tá Passa o lá, Instagram aí, gente. Van, como é que tá? É arroba Vansanfins. Tá ótimo, então. Gente, um Vamos abraço lá. grande. Um beijo. Obrigada.